A Rádio Educadora do Maranhão passa a apresentar Bíblia no Rádio, com Padre Flávio Collins. O seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus. Os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Saudação, querido amigo ouvinte, saudação você ligado na Rádio Educadora do Maranhão, para mais uma edição do nosso programa Bíblia no Rádio, seu estudo bíblico diário aqui na emissora do Filho de Deus. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que sintoniza a nossa programação pelo AM 560, pelo nosso aplicativo e também pelo nosso site, educadora560.com.br. Meu abraço carinhoso também ao José Carlos, nosso sonoplasta, que está conosco na operação de áudio da Rádio Educadora. Querido ouvinte, lembro que você pode participar do Bíblia no Rádio, mandando sua questão, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, sua participação. Mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Educadora, 987572140. 987572140. Conosco o nosso assessor de todos os programas, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA, também reitor do Santuário Mariano Nossa Senhora de Nazaré. Padre Flávio Collins, bem-vindo! Obrigado, Padre Guto, obrigado. Olá, saudações aos nossos ouvintes, nossos seguidores do Bíblia no Rádio, todos os dias pela Educadora do Maranhão. Nosso estudo bíblico diário nas ondas do rádio. Padre Flávio, nós conversávamos nos últimos programas sobre o livro de Ruth. Você nos contava a história bonita, o testemunho de fidelidade dela, estrangeira, mas que teve um amor muito grande ao povo e ao Deus da aliança. E o senhor continua para a gente hoje, aliás, começa fazendo aquela revisão básica e continuando a falar de Ruth para a gente, Padre Flávio. Muito bem, hoje, depois da breve revisão dos encontros passados, a gente vai entrar na mensagem teológica, né, que nos ajuda a compreender, né, o significado maior desse livro, a sua abrangência, a sua colocação dentro do que nós chamamos de cânon bíblico de Israel e também da Igreja Católica, do cristianismo, na verdade, não é só da Igreja Católica, do cristianismo. Pois bem, o livro de Ruth é um livro pequeno, né, quanto, diria, a sua estrutura, mas muito valioso, muito grande quanto ao seu significado. É um livro de apenas 4 capítulos, bem estruturado, viu? Eu dizia ontem que os autores falam de uma pérola, né, da narrativa bíblica. Então, o livro de Ruth, quem quiser conhecer um pouco sobre narrativa, escrito como a narrativa em geral, né, como se escreve novela, como se escreve romance, como se conta história. Então, o livro de Ruth é uma narrativa como uma espécie de romance, né, baseado, obviamente, em fatos, né, baseado na história, num testemunho. Não é uma produção, né, uma produção literária apenas, quer dizer, um conto criado com uma intenção teológica, que é presente na Bíblia e em outros lugares. O livro de Ruth é, sim, um fato histórico, claro, rebuscado, narrado de uma maneira até mesmo poética, né, isso a gente deduz, inclusive, pelo nome, o significado, né, de cada nome. Cada nome é pensado com um significado particular que tem a ver com a história de cada personagem. E a gente recorda, né, o Noemi, que quer dizer doçura, minha doçura, ou consolada, e depois ela muda, né, o nome dela, ela muda, quando ela volta para Belém, ela diz, não me chamem mais Noemi, quer dizer, minha doçura, mas me chamem de Mara. Mara quer dizer amarga, porque minha vida se tornou amarga. Ela diz isso, né, por conta da sua situação. Saiu por causa de uma carestia, foi morar nos campos de Moabe com o marido Elimeleque e os 2 filhos. Os 2 filhos desposaram 2 moabitas, Ruth e Orfa, e aí os 2 filhos, Malom e Quelion, morreram. Eles também têm significado assim, né, enfermidade e enfermidade, o outro, eu sempre esqueço, Padre Guto. Espera. Está sempre no primeiro capítulo. Enfermidade. Desfalecimento? Desfalecimento, exatamente. Quelion, desfalecimento. E Orfa, aquela que vira as costas, e Ruth significa companheira, amiga. Depois Boaz,
com quem Ruth vai casar se chama Força, né? Vem de Os, força, e Obed, o filho deles, é aquele que serve a Deus. Então tem um estilo poético o livro de Ruth, uma narrativa com estilo poético. Então o livro dividido em 4 capítulos, organizado em 4 capítulos, com uma introdução e a parte central aí com 4 cenas, né? São bem definidas as cenas, viu? Que é a viagem de retorno de Noemi e Ruth para Belém, depois Ruth, que vai respigar no campo de Boaz, essa expressão é bíblica, viu? Respigar, que é colher, né? Catar, na verdade. E era comum, viu? Não falei isso antes, mas na legislação de Israel se deixava isso, né? Quem fazia uma plantação, na hora de colher, não colhia tudo, ou então intencionalmente deixava cair algumas espigas para aqueles que não tinham condições de trabalho, os pobres, na verdade, né? Então, assim, Ruth, ele foi permitido respigar no campo de Boaz. Uhum. E Boaz, inclusive, né, porque isso até mencionei, que quando Ruth volta para Belém, a sua gentileza, a palavra que a gente vai ver hoje, a palavra é Hesed, uma palavra bíblica muito importante. Hesed, que tem muitos significados, como bondade, gentileza, favor, fidelidade, graça. E aí, então, para Ruth é, claro, a sua gentileza, o seu favor, o seu gesto de bondade. Então, vamos dizer assim, o Hesed de Ruth já precedia, quer dizer, a bondade, aquele gesto já precedia. E Boaz, então, não só permitiu que ela respigasse no seu campo, mas deu ordem que nenhum dos seus servos a maltratasse. E a maltratasse por todos os sentidos, né? Oi? Respigou no campo de Boaz, ela era estrangeira. E tinha algo na lei que dava esse tipo de permissão para... Sim, exatamente. Sim. A lei previa isso, né? Que os pobres, e aí os pobres, quem são os pobres? São 4, são 2, 3, tem as categorias clássicas. As viúvas, então Ruth era viúva. Está entrando na categoria. Tá? O órfão e o estrangeiro. São 3, né? São as 3 categorias aí clássicas, bíblicas, da pobreza. Isso representa a pobreza. Então, Ruth entra 2 vezes aí nessa categoria, né? Ela é viúva e é estrangeira. Então, a lei permitia, né? Deixe cair algumas espigas para os pobres. Então, os pobres classicamente definidos são os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Era isso. E aí, Boaz, por conta da gentileza de Ruth, permite não só que ela respigue, mas também que dá ordem para que nenhum dos seus servos a moleste. Né? Então, deixa em paz e, inclusive, além daquilo que ela respiga, ele ainda acrescenta mais algumas porções, né? Aquilo que Ruth leva para casa, para junto de Noemi. Pois bem, então, isso é descrito ali, né? A segunda cena, Ruth que respiga no campo de Boaz. Depois o noivado lá na eira, né? De noite, acontece de noite, onde está Boaz dormindo. E a quarta parte, que é o matrimônio aprovado pela Assembleia, pelo povo. E com um acento bastante grande aí nos diálogos. É um texto que tem muitos diálogos. Diálogos entre Noemi e as noras, depois entre Noemi e Ruth somente, depois entre Noemi e Boaz, assim, o povo e Noemi, etc. E aí a conclusão do livro com o nascimento de Obed, filho de Ruth e Boaz, e o apêndice, né, que vai trazer aí a genealogia de Davi. O livro é importante também por trazer, né, ali 2 aplicações de leis de Israel, que é a lei do resgate e a lei do levirato. A gente falou bastante sobre isso ontem, né? Levi, que quer dizer cunhado, então, para proteger a propriedade do falecido, né, ou não da pessoa, dos bens da família, a lei do resgate, ou a propriedade e a vida daquele que partiu, é a lei do levirato. E, dito isso, Padre Guto, a gente vai então comentar agora teologicamente esse livro de Ruth, para dar tempo a gente concluí-lo hoje, com a graça de Deus. Então, a mensagem teológica, a gente pode individuar no livro de Ruth, e o ouvinte vai dizer, tudo é 3, né? Parece que a teologia, parece que tudo gira ao redor de 3, será porque é Pai, Filho e Espírito Santo? É uma coincidência, né? Uma coincidência. Os judeus têm algo com os números também, né, Padre Flávio? Exato. Mas aqui é mais uma coincidência mesmo, Padre Guto. Quer dizer, se pode acentuar outros aspectos, a gente está acentuando 3, né? Fica fácil de memorizar. Então, 3 aspectos principais aqui no livro de Ruth. O primeiro é a genealogia de Davi, né, que entra no livro como uma espécie de apêndice. A genealogia de Davi, que inclui aí uma estrangeira, que no caso é Ruth.
Depois, o segundo aspecto é o significado religioso da vida familiar, então, que é um tema muito importante, né? Esse, claro, a família como dentro dos planos de Deus e como a família vive isso, né? Vive o sentido religioso, a sua vida religiosamente falando. E um terceiro aspecto, que certamente é o mais central no livro, né? O mais importante, que é a providência amorosa de Deus. Uma providência que se atua de maneira constante e, no caso do livro de Ruth, também universalmente. Então, a providência de Deus também em Moabe. O que é importante, porque isso vai abrir, né? E já chama atenção para isso, Padre Guto, porque a gente viu textos como Esdras, Neemias, a própria lei, né? A lei de Israel, que, claro, sobre a qual se fundamentam Esdras e Neemias, ela proíbe a mistura, né? Com povos estrangeiros. E é quase que... Eu sempre me lembro de Irmã Anne, aqui... Acho que ela não está mais no Maranhão, não. Irmã Anne, que é de Notre Dame. A mesma congregação da Irmã Dorothy. Exatamente, a congregação da Irmã Dorothy, perfeito. E a Irmã Anne, ela é descendente dos cananeus, viu, ali daquela região. E quando ela lê a Bíblia, e ela vê tanta hostilidade, né, em relação aos cananeus, ela diz, mas isso está errado. Está errado, e de fato tem, né? De algum modo tem, a gente viu mesmo, né, nos livros, no Pentateuco, com a lei, Esdras, Neemias, tem realmente essa hostilidade com os habitantes ali de Canaã, entre eles estão os moabitas, né? Então tem mesmo essa espécie de hostilidade, mas a gente começa a ver, e aí eu faço um parênteses maior, para dizer que realmente a Bíblia, a gente até falou isso na espécie de hermenêutica, né, que a Bíblia a gente tem que lê-la diria, com o sentido geral das Sagradas Escrituras, que a gente não pode se fixar em apenas um texto e dizer, esse texto é a verdade. Na verdade, a verdade vem do conjunto. Então, você vai ver, né, isso que o senhor está falando, que tem textos que vai acentuar olha, Israel não pode se misturar com ninguém, todos os povos são uma tentação, são um perigo de idolatria. E é por conta disso que o capítulo, eu falei ontem, eu falei capítulo 10 do Deuteronômio, mas não é. É capítulo 23, versículo 4, né? Vai falar da hostilidade de Israel contra os moabitas. Diz, olha, os moabitas não participarão da Assembleia de Israel. E os seus descendentes nem mesmo até a 10ª geração. Quer dizer, nunca. Então, tem uma hostilidade. Isso, Padre Guto, o ouvinte mais de memória melhor, né? Vai recordar que essa confusão com os moabitas é narrada no livro dos Números. Com aquele famoso episódio da jumenta de Balaão. Lembra? Lembro. Que os moabitas, o rei de Moabe, mandou chamar Balaão para amaldiçoar Israel, que vinha ali e ia passar. E aí foi o contrário, né? E Balaão teve que abençoar Israel e amaldiçoar Moabe. Então, por conta disso, o Deuteronômio justifica ainda, né? Olha, porque eles não foram ao encontro de Israel para lhe dar pão quando Israel saía do Egito. Então, esse é o episódio narrado no livro dos Números. Então, tinha essa hostilidade com os moabitas. Mas o livro de Ruth vai exaltar exatamente uma moabita. E aí, para dizer que isso é um conceito bonito, né? Que Deus também age, Deus atua a sua providência no estrangeiro. Então, é a perspectiva já universalista da salvação. Que vai ter outros livros importantes, como o livro de Jonas. E, claro, o ápice disso é o próprio Jesus, né, que veio para a salvação de todos os povos. Então, eu fecho parênteses dizendo isso, que você não pode dizer, pega o livro de Esdras e diz, pronto, o livro de Esdras é toda a Escritura. Não é. Ela vai acentuar um aspecto que é muito condicionado pela história, né? Então, naquele momento, parece que havia necessidade de uma purificação, diria, do próprio grupo, né? De não se misturar em vista de uma sobrevivência. E, para não dizer que isso é nacionalismo exagerado, foi isso que permitiu e permite que ainda hoje os judeus mantenham a sua identidade em qualquer lugar que eles cheguem no mundo. Então, eles mantêm sua identidade por uma espécie de exigência da lei mesmo, né? De não se misturar. Ou, claro, não se admite estrangeiro? Se admite. Mas aí a lei de Israel pede que os estrangeiros se tornem judeus, no sentido que abracem a fé. Pois bem, feito esse parêntese, o livro de Ruth vai trazer esse aspecto terceiro, então, que é a providência de Deus, providência amorosa, que é constante, mas também não. É constante e universal. Então, a gente assim trata do primeiro ponto, que é Ruth antepassada de Davi. É um aspecto menor, claro, né? Mais breve.
Então, um dos temas do livro, né, falando de 3 principais, parece de fato esse de querer descrever a genealogia de Davi, da qual faz parte uma moabita. E, repito, naquilo que eu falei ainda há pouco, os moabitas viviam em certa hostilidade com os israelitas e vice-versa. E é isso que aparece no final do livro, né? Lá nós chamamos de apêndice, no finalzinho do livro de Ruth, no capítulo 4, a gente leu ontem, mas a gente vai ler de novo, só para pontuar isso. 4:18 a 22. Diz assim: esta é a posteridade de Farés. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Ram, e Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. Aí faltou acrescentar, né, com Ruth. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então, esses 5 versículos enumeram os antepassados de Davi, desde Farés, e aí a gente acrescenta, né, só falou isso ontem, Farés é filho de Judá, e Judá é filho de Jacó. Então, de Jacó, Judá, Farés, aí vem, né, Esrom, depois Ram, depois Aminadab, depois Naasson, depois Salmão, depois Boaz, finalmente, né. E, pois bem, então, a mensagem é muito clara e pontual. O grande rei de Israel, que é descendente de Judá, né, Davi, teve entre os seus antepassados uma moabita, quer dizer, uma mulher estrangeira, quer dizer, uma mulher que pertence a um povo que por séculos, né, foi hostil a Israel. É como se nós temos, para usar uma palavra moderna, né, temos um inimigo na nossa família, quer dizer, um membro dos nossos antepassados é um dos nossos inimigos. É mais ou menos isso. E o significado disso aparece mais na frente. Pois bem, tem esse o primeiro aspecto do livro que o livro de Ruth acentua, é exatamente esse, né? Que Davi, o grande rei, tem uma estrangeira na sua ascendência. O segundo aspecto é a vida familiar, uma vida familiar vivida com gratidão a Deus. Isso aqui é muito importante, Padre Guto. E aí o nosso povo vai se identificar muito com isso, viu? É a nossa história. O livro de Ruth, de fato, evidencia o que constitui um mundo familiar que vive, diria, grato, né? Agradecido a Deus. E aí no livro de Ruth brota a força humana e espiritual, por exemplo, de Elimeleque. Elimeleque, que é o esposo de Noemi. Ele tem a coragem, né, de abandonar sua pátria em um momento de grande carestia para poder sustentar a sua família. É assim que começa o livro de Ruth. Então, brota aí, né, a força de Elimeleque, humana e espiritual. Abandonar o seu povo e ir para a terra estrangeira, com toda a hostilidade que certamente ele poderia ali encontrar. Mas em vista da sobrevivência, ele vai e faz isso. Depois a gente vê o amor materno e terno, né, de Noemi, que não se preocupa com a sua sorte, né, depois da morte do marido e dos 2 filhos. Ela não se preocupa com a sua sorte, ela se preocupa antes com o futuro das 2 noras. Então, vão, minhas filhas, voltem para o povo de vocês, porque eu já estou velha e não tenho mais filhos, não posso, ainda que eu pudesse encontrasse um homem, vocês não esperariam que até que ficasse grande o meu filho para desposar vocês. Então, ela aceita a sua situação, né, de viúva e velha. Então, ela não se preocupa consigo, ela vai viver na pobreza, mas se preocupando com o futuro das 2, ela pede que vão ao seu povo. Aí nós temos depois a fidelidade e a piedade de Ruth para com a sua sogra, que ela não quer deixar sozinha. A gente já conhece que essa é a gentileza de Ruth, né, expressa naquela frase: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Você lembra, Padre Guto, que Padre Edson Pimenta, quando foi ordenado, ele tomou como lema de ordenação essa frase: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Qual padre? Padre Edson Pimenta, que está lá na Vila Nova. Conheço, gente boa. Pois é. E a gente tem também a piedade de Orfa, embora ela seja tratada como aquela que virou as costas, né? Mas ela só foi embora depois de muita insistência da parte de Noemi. Muita insistência mesmo. E então ela também quer, né? Ela chora bastante, ela vai embora mas vai embora chorando
porque vai deixar a sua sogra. Esse virar as costas não seria tanto traição, mas apenas foi para um rumo diferente, né? Exatamente. Então, a órfã não pode ser vista como má, pelo contrário. E depois a atenção de Boaz, que foi um homem muito acolhedor para com os pobres, viu? E, então, isso denota que o fato de deixar Ruth respigar, quer dizer, não foi só apenas Ruth, né? Parece que os servos falam, pela conversa com os servos, parece que realmente isso era próprio dele, né? Então, um homem bondoso para com os pobres. E benevolente também como uma estrangeira que se apresentou para respigar no seu campo. E preocupado também com os bens da família, de modo a assumir o dever de Goel, ao qual não era estritamente obrigado, quer dizer, tinha um outro antes dele. E aí tem uma fala de Noemi no livro. A Ruth diz assim, depois que, na passagem da terceira, né, da terceira para a quarta cena, quando Ruth volta para Noemi e diz o que aconteceu durante a noite, então que ele não a desposou naquela noite, mas falou, etc. Ela disse, pois vamos esperar a questão se resolver, porque este homem não vai descansar enquanto não resolver essa questão hoje. E ela diz isso, né? E realmente é o que, logo que o dia amanhece, é isso que Boaz vai fazer. Então, resolver a questão. Preocupado, então, com os bens da família. Então, de um modo geral, né, Padre Couto, deste espírito de fraternidade, está cheio também o grupo de pessoas que acolhem o retorno de Noemi a Belém. Lá no versículo 19, tem uma fala nesse sentido, do capítulo 1. Diz assim, partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. À sua chegada, Belém inteira se alvoroçou e as mulheres diziam, esta é Noemi? Mas ela respondeu-lhes, não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, pois Shaddai me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias e o Senhor me reconduz de mãos vazias. Por que haverias de me chamar de Noemi, quando o Senhor se pronunciou contra mim e Shaddai me afligiu? Foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Pois bem, né? Também a gente vai ver esse grupo, que depois vai falar mais vezes, lá no final do livro, que vai falar de novo, né? Louvando, elogiando, bendizendo Noemi. Lá no capítulo 4, versículos 14 e 17. Que é uma espécie de coro narrativo que acompanha o conto. Padre Couto, a gente continua, faz um intervalo. Alô? Padre Flávio? Sim. Vamos fazer um intervalo, para o senhor continuar. Aí a gente já terceiro ponto, correto? Na volta. Ainda concluo o segundo, sobre a história da vida familiar. Conclui o segundo, perfeito então. Certo. A gente vai para o intervalo, querido. Segundo e terceiro. Certo. Vamos para o intervalo no Bíblia no Rádio. Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. Saudação, querido amigo ouvinte da Rádio Educadora. Estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa Bíblia no Rádio. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Rádio Educadora. O Bíblia no Rádio é o seu estudo bíblico diário aqui na Rádio Educadora, emissora do Povo de Deus, Rádio Católica da Arquidiocese de São Luís, Administração Santuário São José de Ribamar. Eu sou o Padre Guto Feitosa, acolho você com todo carinho. Lembro que você pode participar, enviar sua mensagem de texto com sua dúvida, questão, pergunta, sua mensagem para o 987572140, 987572140. O José Carlos, nosso sonoplasta, está aqui a postos para acolher e apresentar a sua mensagem daqui a pouquinho. Conosco continua o Padre Flávio, nosso assessor, falando do livro de Ruth. Padre Flávio, é com o senhor. Muito bem, muito bem. Depois de falar de Ruth, antepassada de Davi, está falando da vida familiar, né, ali vivida numa atitude de gratidão a Deus. E aí falando dos personagens de modo particular, né, como cada um vive a sua própria experiência. Agora, para a gente concluir, vamos falar de Ruth e Boaz, então, como casal, né? Ruth e Boaz aparece como casal de uma grande nobreza, viu, Padre Guto? Que age não por instinto ou por paixão,
Me refiro ao caso lá da noite na eira, né, quando Ruth se aprontou para deitar-se com Boaz. Mas eles vão agir por um sentimento religioso de dever diante dos próprios compromissos de fidelidade e obediência à lei divina. Sobretudo Ruth, que soube aceitar o sacrifício de abandonar tudo quanto possuía ou poderia ter, né, junto do seu povo, para adotar a pátria e a religião da sogra. É aquela famosa frase, né? Vou contigo. Nada a não ser a morte faz me separar de ti, diz ela a Noemi. E ela emerge, claro, aqui como uma figura paradigmática. E parece ecoar, viu, o ideal de mulher, como eu falava ontem, o ideal de mulher representada na conclusão do livro dos Provérbios, que é Provérbios 31, 10 a 21. Que a gente não vai ler aqui, viu, Padre Guto? Vai deixar por um momento dos Provérbios. Mas deixa mais para frente. O leitor já pode ir lá ver que ideal é esse, né? Vai aparecer lá a perfeita mulher. Repete aí, Padre Flávio, qual é a situação? Provérbios 31, 10 a 21. Certamente muita gente está interessada em ir lá dar uma olhadinha. Exatamente. Aí é claro que essa mulher ali, né? Algumas mulheres vão dizer, quer dizer que a mulher perfeita é a dona de casa e tal. Não é isso não, viu? Ali uma palavra que eu quero usar oh meu Deus, me ajude aí, Padre Guto, eu quero dizer que não quero falar da mulher especificamente, mas quer falar da sabedoria. Então essa mulher na verdade é a sabedoria, ou a personificação. Então é a personificação da sabedoria na figura de uma mulher. Então não é a mulher especificamente, mas é a sabedoria, a senhora sabedoria. É isso, é personificação, a palavra que eu queria. Pronto. Bem, então, agora, também as palavras que Boaz lhe dirige, lá no capítulo 2, diz assim: Tu abandonaste teu pai, tua mãe e tua pátria, para vir para um povo que não conhecias ainda. Então, essa palavra, isso, quando Ruth pergunta, mas o que eu fiz para merecer, né, tanta gratidão, tanto cuidado, para merecer tua atenção? Então, ele diz isso: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra após a morte do teu marido. E aí é aquilo que eu li, né? Então, e essas palavras de Boaz associam Ruth a um personagem muito famoso aí que a gente já viu. Um homem chamado Abraão. Olha, tu abandonaste teu pai, tua mãe e tua pátria para vir para um povo que não conhecias. Não parecem ecoar aquelas palavras? Sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. São as palavras de Abraão, né, o grande patriarca, com quem começa o que nós conhecemos como história da salvação, a história do povo judeu. Depois, ainda mais, as congratulações, né, que lhe oferecem os habitantes de Belém parecem associá-la a Raquel e Lia. Raquel e Lia são as duas esposas de Jacó, as duas mulheres que formaram a casa de Israel. Está lá no finalzinho do livro, no capítulo 4, versículo 11. Ela é associada, né, a Raquel e Lia. Então, para concluir esse tema, Ruth aparece como uma mulher cheia de feminilidade, discreta, inteligente, heróica no seu espírito de dedicação e de sacrifício pela família que ela vai adotar, né, que é a família de Noemi, pela família adotiva. Então, todo o livro de Ruth constitui um quadro, né, que inspira serenidade. De fato é um livro bastante sóbrio, né, apesar de dificuldades, né, vou lá falar disso. Que inspira serenidade, inspira dedicação, inspira amor. No contexto de uma vida no campo, Padre Guto, uma vida no interior, né? No campo é uma palavra melhor, né? Quer dizer, vida de interior, para nós a gente compreende melhor assim, né? Diferente da cidade. Então, o contrário da cidade. A vida no campo, a vida no interior. Vida rural. A vida rural, pronto, é isso mesmo, melhor palavra. E que, claro, na vida rural é verdade que não faltam dificuldades. Às vezes carestia, às vezes um trabalho duro, né? Trabalho fatigoso. Pensa aqui na vida do lavrador, né? Uma vida dura. A morte está presente, como é o caso do livro de Ruth. Mas também sobram as alegrias, né? Se não faltam dificuldades, sobram as alegrias. E aí o livro de Ruth apresenta isso. Amor de uma família, alegria pelo nascimento de um filho, a proteção de Deus. Então o autor parece, de fato, querer representar a vida na sua complexa realidade, prazerosa e dolorosa, sem deixar-se arrastar por um pessimismo desumano
e nem se deixar levar por um otimismo superficial. Quer dizer, mas a vida como ela é, né? Prazerosa e dolorosa, sem pessimismo e sem otimismo. Então, a vida familiar vivida nessa atitude de gratidão a Deus. E a gente passa ao terceiro ponto, que é talvez o mais fundamental, que perpassa o livro inteiro, que é a providência de Deus. Um tema que vai reaparecer aí nos livros de Tobias, no livro de Esther, no livro de Judite. O tema da providência de Deus. Uma providência que ela é ordinária, no sentido que é todos os dias, né? É sempre, é constante, e também universal. Então, o livro de Ruth constitui um grande louvor à providência de Deus, providência amável do Deus de Israel, que se atua no dia a dia, né? Que é ordinária, que guia as pessoas, protegendo-as, consolando e também remunerando, quer dizer, retribuindo, né, um bem, em bem aquilo que a pessoa faz. É o caso de Ruth, que por sua gentileza recebeu, né, também muita coisa. Então, uma providência que age de modo escondido, quase imperceptível, mas que é real e que é efetivo. Ou, para usar a expressão de Dom Belisário, né, que é eficaz. Não é só eficiente, né, é eficaz, né, que permanece. No livro de Ruth, tudo acontece em um ambiente simples, sem milagres e prodígios. Você não vê, de fato, né, nenhum milagre, nenhum prodígio ali no livro de Ruth, falando em coisas extraordinárias, né? Mas, nesse ambiente simples, Deus se faz presente de modo contínuo, infundindo coragem, reavivando as esperanças, abrindo os corações à lealdade, abrindo os corações à misericórdia. Então, essa assistência, ela se manifesta, né, da parte de Deus, né? Seja visitando o seu povo, dando-lhe pão, assim exclama Noemi, lá no capítulo 1, versículo 6. Olha, ela soube que Deus tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. É o contexto ali da primavera, né, da colheita. Então, por isso ela volta. E essa providência se manifesta também dando a Ruth a graça de conceber. Lá no capítulo 4, versículo 13, é isso que é dito, né? Deus deu a graça a Ruth e ela concebeu um filho. E essa providência se manifesta também sobre a viúva, quer dizer, no caso Noemi, sobre Ruth, e sobre o estrangeiro, que no caso aqui é Ruth. Então, personagens que, eu já falei, você provocou isso há pouco, né? Personagens que com os órfãos encarnam os protótipos clássicos bíblicos do pobre e do indefeso que buscam a proteção somente em Deus. E quem quiser aprofundar isso, ou olhar o texto de referência, Padre Guter está no capítulo 10 do livro do Deuteronômio, capítulo 10, versículos 18 e 19. Os pobres classicamente definidos na Bíblia. O estrangeiro, a viúva e o órfão. E, inclusive, era dever do rei, viu, cuidar deles. Depois, quando não tinha rei, era dever do templo cuidar deles. E depois que o templo passou, que veio o cristianismo, era dever dos cristãos cuidar deles, e para isso, né, foram instituídos diáconos, inclusive. Isso vem em outro momento. Pois bem, não é estranho por isso que o tema da bênção, né, o tema da bênção esteja muito presente no livro de Ruth. E o tema da bênção está ligado, claro, à bondade de Deus. Aí a palavra, né, que de novo que retorna aqui no livro, é Hesed. Então essa palavra normalmente está associada a Deus. Hesed, como se traduz como misericórdia, como bondade, como a fidelidade. Está inclusive no Evangelho de João, lá no prólogo, né, cheio de graça e de verdade. Aparece aí essa palavra, a tradução da palavra Hesed, né, em língua grega. Então, é o apelo feito, né, a Deus, de quem, né, de cuja Hesed, né, vem ajuda, proteção e fecundidade. Então, o tema da bênção é muito frequente no livro de Ruth. Por exemplo, eu vou só citar os versículos, depois o ouvinte vai lá, né, vai buscar. Mas aparece, acho que a gente pode ler. Noemi abençoa as suas noras. Aí aparece no versículo 8. Ela diz assim, Noemi disse às suas duas noras, ide e voltai cada qual para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondade com que tratastes os que morreram e a mim mesma. Então, é uma bênção, né, que ela dirige às suas noras. Depois, Boaz abençoa Ruth, no versículo 12 do capítulo 2. 2:12, diz assim, que o Senhor te retribua
o que fizeste, e que recebas uma farta recompensa da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Muito bonita essa expressão. E em outro momento também, lá no capítulo 3, no versículo 10, ele usa palavras semelhantes. E disse ele: bendita sejas por Deus, minha filha, este teu novo ato de piedade excede o primeiro, pois não procuraste jovens, pobres ou ricos, mas procurou Booz ao longo da noite. Então é isso. Por isso que ele pronuncia sobre ela uma bênção, que é sincera, viu? Porque ele não se aproveita dela, mas vai fazer a coisa tudo, né? Não por paixão, como a gente disse antes, mas em obediência à lei de Deus. Depois, Noemi vai bendizer Booz. Isso aparece no capítulo 2, versículo 19. Perguntou-lhe a sogra: onde respigaste hoje? Onde trabalhaste? Bendito aquele que por ti se interessou. É o capítulo 2, versículo 19. E também o versículo 20, né, aparece aí nesse contexto. Depois, o povo bendiz Booz e Ruth. Está no capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim, as palavras de Lia, né? E todo o povo que se achava junto à porta, bem como os anciãos, responderam: nós somos testemunhas, que o Senhor torne essa mulher que entra em tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que formaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Éfrata, adquire o nome em Belém, e que graças à posteridade que o Senhor te vai dar desta jovem, tua casa seja semelhante à de Farés, que Tamar deu à luz para Judá. Nós mencionamos essa história de Farés, né, de Tamar e Judá ontem. E depois, finalmente, as mulheres bendizem Noemi, nos versículos 14 e 15. Dizem assim: as mulheres disseram então a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou sem alguém para te resgatar, a figura do Goel, né? Que o seu nome seja célebre em Israel. Ele será para ti um consolador e um apoio na tua velhice, pois quem o gerou é tua nora que te ama, que para ti vale mais do que 7 filhos. Bonito, né, Padre Guto? Muito bonito, Padre. Então, são expressões essas, né, do modo como se espera que Deus faça valer o seu querer em relação às pessoas implicadas em uma história profundamente humana. São orações de bênção. Como a gente usa, né? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom marido, que Deus é um gênero literário também, não é, Padre? Hã? É um gênero literário também, não é? Exatamente, Que Deus te faça um bom padre, é assim, né? Então, é o que se espera que Deus, né, faça valer o seu querer sobre aquilo que a gente deseja. Então, para concluir, Padre Guto, pelo fato dessa providência de Deus se mostrar universal, alguns autores consideram que a tese teológica principal do livro seja a universalidade da salvação, tema que a gente já mencionou há pouco. Então, é claro que o Senhor se agrada do louvor daqueles que buscam nele refúgio, nas palavras de Booz, né, para Ruth, sejam hebreus ou estrangeiros. Então, uma vez rejeitado o politeísmo e abraçado a religião já vista, Ruth torna-se não apenas membro com pleno direito do povo eleito, mas ela constitui uma espécie de anel da descendência davídica, incluída, inclusive, é redundância isso, viu? Incluída entre os antepassados de Jesus. Eu citei esse texto ontem, na genealogia que Mateus apresenta, a genealogia de Jesus, Ruth é expressamente, nominalmente citada ali entre os antepassados de Jesus. Então, esse espírito universalista aproxima o livro de Ruth a um tema evidenciado no livro do profeta Jonas, que a gente vai ver também, um livro curto, e traz o mesmo tema, a gente vai ver na sua hora, que antecipa, né, tanto Ruth quanto Jonas, antecipa a mensagem da salvação universal em Cristo. E aí, depois, só para concluir, os padres da igreja vão meditar sobre Ruth, e eles vão chamar o livro de Ruth como um tipo, né, modelo de, vou usar a expressão em latim, Ecclesia ex gentibus, quer dizer, igreja que vem dos gentios, a esposa de Cristo que vem de longe, que vem de fora. Então, quem meditava muito sobre isso, para citar alguns, né, foi Santo Ambrósio, Orígenes, São Crisóstomo, né, Gogó de Ouro, São Jerônimo, para citar alguns, viu?
Então, o livro de Ruth se abre, então, numa perspectiva universal da salvação. Concluído, Padre Guto. Muito bonito o livro de Ruth, padre. É pequeno, mas de uma grandeza, de um significado enorme. Exatamente. Muito denso teologicamente, né? Isso mesmo. Dá para fazer aqui eu estava pensando, inclusive, dá para fazer um retiro de casais, um retiro com famílias, só com esse livro aqui. Sem dúvida. Eu lembro de uma experiência na Itália, que eles, exatamente para noivos, né? Eles para noivos, namorados, enfim. Isso. Vários livros, né? A partir de casais da Bíblia. E um deles era sobre Ruth, é verdade. Sobre Ruth, sobre Tobias e Sara, né? Que a gente vai estudar depois. Muito interessante. Sobre oh Deus, espera. Josué e a sua família, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, sem dúvida. Muito bem. Então vamos às questões. José Carlos, acionado agora, participando, trazendo as questões para a gente, José. Estou aqui, padre. Por enquanto, tem aqui uma mensagem da Maria do Carmo, que diz assim: bom dia a todas e todos deste programa. Tão bonito a empatia de Ruth com a Noemi. Pode falar algo, Padre Flávio, que Ruth teria dado inspiração a Salomão a escrever sobre a mulher virtuosa? Ruth, mulher forte. Padre Flávio? Depois eu estou ouvindo aqui, porque ela já quer me fazer falar de Provérbios 31, mas eu não vou falar. Eu não vou falar de Provérbios 31 agora não, vamos esperar, né, a pessoa, porque ela já leu, né, então vamos deixar que o povo leia, né, Provérbios 31, e vai ficar com essa questão guardada, viu? Maria do Carmo, eu vou guardar a sua questão, né, e a gente vai falar, ao falar da mulher virtuosa lá de Provérbios 31, a perfeita senhora, personificação da sabedoria. Muito bem. Padre Flávio, eu tenho uma questão aqui que eu acho que é concernente. Essa questão estava no outro livro que a gente tratou, acho que foi de Macabeus, mas também está aqui em Ruth. Aliás, ela está em alguns livros da Bíblia, né? Sim. O senhor falou certa vez que o judeu, para ele, o importante não é a terra, mas é a fidelidade a Deus. É isso que faz a pertença. Sim, exatamente. Nesse sentido, o Ruth, mesmo sendo estrangeira, dá um grande testemunho disso. O importante não é a terra onde está, mas é a fé e a vinculação a Deus. Queria que o senhor comentasse isso. Não, é isso mesmo, né? Isso para Israel foi, eu diria, constitui, é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Você pensa que Israel não tem terra, né? Israel, primeiro, diz assim, Abraão e os filhos, eles vivem como nômades numa terra que Deus promete, mas que eles não têm posse, né? A primeira posse mesmo é quando Abraão compra lá um pedaço de terra para sepultar Sara. Então ali exerce o direito de posse. Mas depois o povo vive escravo no Egito e aí então Deus vai cumprir a promessa de dar a este povo uma terra. E então é toda a história que vem com Josué, que vai conquistar a terra e tal, mas depois Israel perde de novo essa terra, né? Ao ser exilado, a sofrer invasão de vários impérios. Então, no pós-exílio, né, meditando essa situação de ser um povo desterrado, e muitas vezes viveu desterrado, quer dizer, com a invasão lá, né, dos assírios, depois dos babilônios, muita gente nunca voltou mais para Israel. Então se espalhou, a primeira dispersão. O povo se espalhou pelo mundo, constituindo grandes comunidades por onde passava. Paulo, por exemplo, vivia numa comunidade judaica fora de Jerusalém, fora de Israel, na Cilícia, em Tarso, na Cilícia. E então a organização, né, do povo de Israel, que vem estar ali com Esdras, Neemias, que depois influencia muito o livro de Levítico, né, estou fazendo a releitura, vai acentuar isso. Olha, o que identifica Israel, embora tenha a promessa da terra, não é exatamente o que faz de nós o povo de Deus, não é o vínculo com uma terra. Quer dizer, como no caso no Brasil, né? Nós nascemos no Brasil, nós somos brasileiros. Mas o judeu, mesmo nascendo no estrangeiro, ele nasce judeu porque, quer dizer, é o modo de pertença ao seu povo. Isso aí que você diz muito bem, né? Uhum. Que para Israel isso foi uma questão de sobrevivência. E nesse sentido, é isso, né? A perspectiva da salvação universal, ela vai se dar exatamente isso. Olha, para pertencer ao povo, para ser judeu, para pertencer a essas promessas que Deus fez, aí vai dizer, não precisa ter nascido, né,
ter nascido judeu. Porque mesmo um outro povo que se converta a esta fé, portanto, que vai aderir a essa lei, também vai pertencer a esta mesma salvação. Isso é muito importante. Para Israel, claro, é uma questão nacional, né? É uma questão de sobrevivência, que independe da terra. Mas porque mais o critério de participação ao povo judaico é a sua fé no Deus Javé. É o que aparece lá em Êxodo 19, quando Deus diz: vou fazer contigo uma aliança, tu serás o meu povo, uma nação consagrada, diferente de todas as nações da terra. Então é a sua ligação com Deus, que se expressa por meio do pacto da aliança, por meio da lei, então, que faz o judeu ser judeu. E aí você tem razão, né, Ruth, aderindo, portanto, a essa lei, aderindo ao povo judaico, a salvação também alcança, ela entra nesse mesmo processo de aliança. É isso mesmo. Muito bem. José Carlos, alguma questão mais? Não, padre, por enquanto é só. Então vamos pedir a bênção do Padre Flávio, que no próximo programa, Padre Flávio, qual é o livro? Vamos falar de Esté. Aí o Esté a gente precisa ler, né? A gente vai começar com uma questão bastante, eu diria, formal, no sentido de compreender a organização do livro mesmo, porque ele tem duas versões, né? Ele tem uma versão hebraica e uma versão maior, que sofreu aí acréscimos da versão grega. Então a gente vai tratar primeiramente dessa questão de acréscimo, identificar na Bíblia o que é acréscimo, quer dizer, acréscimo grego, e o que é a versão mais original, que é hebraica. Dizendo, claro, né, que todo livro é livro sagrado, inspirado. Mas na hora de ler é importante, né, porque tem até uma organização de versículos diferentes, que vai ser importante para o modo de citar. Então a gente vai olhar o livro de Esté primeiramente nesse aspecto mais formal. Aí se o ouvinte puder dar uma folheada no livro de Esté, identificar, né, o que achou ali de diferente dos outros livros, porque tem diferenças, para a gente poder compreender melhor isso amanhã. Então, enquanto não chega o amanhã, vamos pedir que hoje, agora, Deus venha sobre nós com a sua providência e se transforme em bênção para o nosso dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, Padre Flávio. Um abraço. Obrigado, José Carlos. Um abraço, ouvinte da Rádio Educadora. Até o próximo programa. Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com Padre Flávio Collins.